Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos coloquemos num tempo de silêncio. Inclinemos nossa cabeça, também as crianças. Rezemos no íntimo do nosso coração, crianças, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a compreender a plena verdade dessa palavra, a plena verdade do que nos foi dito. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, chegamos nesta semana na verdade, desde a Semana Santa, nós estamos num ritmo intenso, celebrando o desabrochar da obra da redenção. Onde é que foi parar essa história da paixão, morte e ressurreição de Jesus? Celebramos ao longo dos domingos da Páscoa o mistério da vida nova que o ressuscitado trouxe para a vida da igreja, para a vida dos discípulos. Ficamos 50 dias celebrando esse mistério. Depois encerramos com Jesus voltando para o Pai. No domingo passado, celebramos a primeira obra de Jesus depois que entra na glória do Pai. Com o Pai mandou para nós e sobre nós o Espírito Santo. Logo depois da ascensão de Jesus à volta para o céu, celebramos Pentecostes domingo passado. É justo que hoje nós celebremos o mistério completo da revelação, a Santíssima Trindade. Conhecemos Jesus desde o Natal até a sua volta para o céu. Ele mandou o Espírito Santo. Agora nós sabemos quem é Deus. Agora nós temos a plena clareza sobre em que Deus é que nós cremos. Pai da primeira leitura, que cria todas as coisas e tem o Espírito Santo, a sabedoria divina que acompanha toda a obra da criação.
O Pai cria, Jesus vem, salva essa obra que Deus criou e foi manchada pelo pecado e pelo erro, e manda sobre nós o Espírito Santo. A festa de hoje, ela deveria ser uma festa que tivesse menos discurso e mais um espírito de grande contemplação. Contemplar o mistério de Deus. Antigamente a gente tinha uma ideia muito forte, criança, a gente perguntava muito o que era contemplar, que a gente rezava o terço em família e a gente falava, vamos contemplar os mistérios, gozosos, dolorosos, gloriosos. E essa palavra contemplação, ela era muito forte, e contemplar era pegar um dos mistérios da obra de Deus, da ação de Deus, e contemplar, parar nele, rezando 10 Ave-Marias, meditando aquele mistério. Hoje nós deveríamos e devemos curtir a graça de conhecer a Deus. Curtir essa graça. É uma graça. Vamos ao Evangelho, tomem lá comigo. Número 9 do seu folheto, João 16, 12 a 15. É um texto breve, mas muito carregado de sentido, de conteúdo. Nesse pequeno texto, aparecem de forma explícita as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Não 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, leia comigo, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Jesus diz que Ele tem muita coisa a nos dizer, mas para que Ele diga, é preciso primeiro capacitar a gente, qualificar a gente para compreender. Tem muita gente que escuta Jesus e não compreende, porque não permite que Jesus, antes de pôr você escutando a Ele, é preciso que Jesus capacite você, qualifique você para compreender. É triste demais conviver com gente na igreja, que participa às vezes de tudo. Quando vem alguma tribulação na vida dela, ela vem conversar com a gente, e a forma com que ela enfrenta a tribulação, o padre fica chocado e pergunta, peraí, mas em que você acredita afinal de contas? Que isso, padre? Como assim, padre? A gente precisa dar uma cutucada para ver se a pessoa reage. Não é possível. A fé não é só um feixe de ritos que a gente repete e reproduz. A fé supõe um compreender. Antigamente, se usava muito a palavra mistério, se referindo a coisas que a gente não dá conta de entender. Hoje nós temos uma outra compreensão do que é o mistério. O mistério é mistério não porque a gente não dá conta de compreender. O mistério é mistério porque, embora a gente compreendendo, a gente não alcança tudo de uma vez. O mistério é mistério porque a gente entra nele, mergulha nele, e é Deus que conduz a gente na compreensão do mistério. O mistério é mistério porque só Deus faz a gente compreender a realidade do mistério, mas não porque é impossível de ser compreendido. Jesus fala, eu tenho muita coisa a dizer para vocês, mas vocês não são capazes de compreender. E a gente pode perguntar a Jesus, Jesus,
capacita-me, qualifica-me, ajuda-me a compreender aquilo que o Senhor falar. Versículo 13, leia. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Nos domingos anteriores, Jesus deu um outro apelido para o Espírito Santo. Alguém se lembra? Qual foi o apelidozinho carinhoso que Jesus... Hoje Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Ele deu um outro apelido para o Espírito Santo. Qual foi? Espírito o quê? Credo, gente, não é possível. Quando eu for para o Pai, Ele enviará sobre vós o Paráclito. Paráclito. Isso. Que significa? Paráclito significa? Grita. Jesus chama o Espírito Santo de o quê? Paráclito é a palavra grega. Traduzindo na nossa língua significa o quê? Advogado. O advogado. Mas tem uma outra palavra mais forte, e no português até mais fácil da gente assimilar e memorizar, que a partir de hoje vocês nunca vão esquecer. Eu ainda usei o contrário, que a força do mal, na Bíblia, o demônio é chamado de o acusador, e Jesus chama o Espírito Santo de o contrário de acusador é o que, igreja? Nossa Senhora, vocês estão muito... Passaram a noite na quermesse. Levanta sua mão para o céu. Diga comigo. Jesus promete nos dá o Espírito Santo. Nos dá o Espírito Santo. E o chama carinhosamente. De o nosso defensor. O nosso defensor. Jesus. Dá-nos hoje o defensor. Amém. Agora eu vou pegar pesado. Eu não. Jesus falava que o defensor defende a gente de duas coisas. Eu pesei muito a mão naquela pregação. O Espírito Santo, o defensor, ele vem para defender a gente de duas coisas. Ele faz duas coisas. O que o Espírito Santo faz? Ele... Está vendo o tanto que a gente escuta a palavra de Deus e não memoriza? Se eu estivesse perguntando o resultado dos últimos 10 jogos do seu time de futebol, você sabia todinho os gols, quem perdeu, quem errou a jogada. O Espírito Santo vem para fazer duas coisas. Por isso era chamado de defensor e hoje é chamado de Espírito da Verdade. Ele vem para nos ensinar tudo e nos fazer recordar tudo que Jesus diz. Gente, eu vou ensinar uma técnicazinha para vocês. Nós precisamos cuidar mais dessa memorização. Não é decoreba. Memorizar é diferente de decoreba. Memorizar significa armazenar na mente a força da palavra, que passa a comandar a vida da gente. O que adianta Jesus chamar o Espírito Santo da verdade, se a gente não sabe de que verdade é que Jesus está falando? Se a gente pensa que essa verdadezinha que nós defendemos, ela à torta e à direita por qualquer coisa. Qual é a verdade que o Espírito Santo nos conduz? Ele nos defende de quê? Então vamos voltar lá. Leia comigo, versículo 13. Toda a igreja. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Presta atenção
no que vem agora. Toda a igreja. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Está vendo? Ele não fala de outra coisa senão ele nos dirá tudo o que ele ouviu. O Espírito Santo vem para nos falar da vontade do Pai e da vontade e do plano que Jesus apresentou para nós. O Espírito Santo não é um dom sobrenatural que nós recebemos para a gente sair daqui da igreja cheio de dom, num gás danado para conseguir tudo que a gente quer. O Espírito Santo faz a gente sair da igreja compreendendo tudo o que ele ouviu do Pai e de Jesus. Ele anuncia para nós o que ele ouviu e anuncia para nós até as coisas futuras. Versículo 14, leia comigo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. O Espírito Santo é derramado em nós a serviço da obra de Cristo. Qual é a obra de Cristo? Salvar-nos. Salvar-nos de quê? Do pecado. Defender-nos de quê? Do pecado. Salvar-nos de quê? Da mentira. O Espírito Santo não é dom que vem, como hoje em dia você liga o rádio e a televisão, está lá aqueles cantos melosos do Espírito Santo, que faz você sentir um trem, um ripiaço, chora, emociona, e sai daqui pensando que você vai conseguir tudo que você quer. O Espírito Santo não está a serviço de você para fazer você conseguir o que você quer. O Espírito Santo é dom do céu para ajudar você a entrar em íntima comunhão com Jesus. Conhecer a verdade que é Jesus. Experimentar a força da verdade que é Jesus. Ser defendida e defendido de esquecer o que Jesus te fala. Se você esquece o que Jesus te fala, é porque você não está contando com o auxílio do Divino Espírito Santo. Está claro? Entende por que eu estou cobrando a gente recordar um domingo, 2 domingos, 3 domingos atrás? Se a gente esquece o que Jesus fala, é porque a gente não está abrindo o coração e deixando o Espírito Santo nos conduzir. Essa é uma grande cilada e um grande perigo que um cristão, que uma cristã corre. Viver uma fé na igreja, repetir os rituais, rezar, até receber a Eucaristia, mas pergunta a você, um filho, uma filha, alguém lá fora, pergunta a você qualquer coisa das coisas da fé, você não se lembra nada. Para que essa fé? O Espírito Santo é dom que capacita você, qualifica você a ouvir Jesus, entender Jesus e viver a verdade que é Jesus. Está claro? Igreja, reage, está claro? Então tá bom. Então, o Espírito Santo é dom do céu, a serviço do Pai que nos dá Jesus. O Espírito Santo é dom do céu, a serviço do Pai que nos dá Jesus. O centro da nossa fé é a pessoa de Jesus que o Pai nos deu, que o Espírito Santo nos faz compreender Jesus. Porque enquanto você não entra no mistério de Cristo, você só depois de entender Cristo, conhecer Cristo, viver Cristo, amar Cristo, adorar Cristo, servir a Cristo, aí Ele te leva ao Pai. Entendeu? Jesus não te leva ao Pai assim, catando você assim e jogando lá no coração divino para eterno, não. Jesus te leva ao Pai mediante
um caminho que você percorre. Jesus te leva ao Pai mediante a abertura do seu coração em deixar que o Espírito Santo te instrua, te eduque, te faça compreender a verdade que é Cristo. O Espírito Santo te leva a viver Cristo, e quando você vive Cristo, Cristo te leva ao Pai. Está claro? Está claro? Portanto, o centro da nossa fé não é buscar Jesus, o Divino Pai Eterno e o Espírito Santo para conseguir os bagulheiros do mundo, não. Não é procurar o Divino Pai Eterno, Jesus e o Espírito Santo para conseguir sucesso e vitória e as conquistas das coisas mundanas, não. O centro da nossa fé é conhecer Cristo, amar Cristo, servir a Cristo e deixar que Cristo, pelo Espírito Santo, nos leve ao Pai. Versículo 15, leia comigo. Desculpe. Tem muitos pregadores e muito pai e mãe que morrem de preguiça de falar para uma criança esse ensino sobre a Santíssima Trindade, porque isso exige argumento, não é? Isso exige inteligência, isso exige queimar a cabeça, raciocínio, e raciocínio límpido, e raciocínio cristalino. A meninada de hoje, particularmente a meninada esperta, se você não se capacitar e se qualificar para ter argumento que convença, para construir uma lógica de argumentos que desabrocha numa compreensão, você fica ensinando menino rezar, menino rezar, menino rezar, mas você não ensina menino a conhecer Deus. Você ensina menino a rezar, menino rezar, menino rezar, falando sempre como um estranho. Então, tem muito pai e mãe que fala: meu filho, ó, o Divino Pai Eterno é bom demais, Jesus é bom demais, o Espírito Santo é bom demais, é uma coisa tão boa, acredita nele, só acredita nele, está bom demais. Não é assim não, é muito mais do que isso. Tem que haver um esforço de transmissão, um esforço de argumento, um esforço de convencimento, mas principalmente um esforço que faça a menina ou menino compreender a grandeza da fé, e livremente ela diz: oba, pai, mãe, eu quero ir com você em busca dessa fé. O que está acontecendo? Nossos argumentozinhos são tão xoxo, tão frouxo, tão oco, que a primeira coisa que as nossas crianças aprendem a falar é que não quer ir para a igreja não. E o pai e a mãe deixam. Então tá, eu vou deixar você lá na sua avó e eu vou para a igreja. Por quê? Porque não existe esforço. A fé é algo que a gente transmite mediante uma abertura do coração para que o Espírito Santo trabalhe em nós, construa em nós o conceito da verdade, leva-nos ao mistério da verdade, que é Cristo. Versículo 15, vamos lá? Leia. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. O Espírito Santo está a serviço da obra de Cristo. Repita comigo: o Espírito Santo está a serviço da obra de Cristo. A obra de Cristo é, diga igreja, a obra de Cristo é levar-nos à salvação, conduzir-nos ao Pai. Conduzir-nos ao Pai. Essa é a obra de Cristo. Essa é a obra de Cristo. Essa obra, igreja, ela supõe e inclui nela, você vai se assustar agora, essa obra inclui nela
até o sofrimento. Pegue a segunda leitura, que está aí na mesma página do Evangelho, número 8. Carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé. Justificados, olha para cá. O que é justificar? Você recebe um documento do oficial de justiça dizendo que você tem uma pendência na lei. Você procura o juiz, se apresenta. O juiz diz que existe sobre você tal e tal e tal acusação. Aí você arruma os documentos e provas e apresenta ao juiz, e o juiz fala: tá bom, está justificado o seu argumento, está suspensa a pena. Não é essa a lógica? A lógica do direito é esse. A palavra justificado pela fé significa o seguinte: existia contra nós a condenação. O diabo, o acusador, nos acusava e nós éramos realmente penalizados por nossas faltas. Cristo se apresentou ao Pai na cruz e ofereceu o argumento de perdão das nossas faltas. Ele justificou com a sua própria vida, com seu corpo na cruz. Ele justificou você, dizendo ao Pai: Pai, todas as acusações que pesavam contra essa, eu apresento o pagamento pelas faltas. Então é isso que significa justificado. Nós fomos justificados pela fé. Significa Cristo apresentou na cruz o pagamento pelas nossas faltas. Ele cancelou nossas dívidas, diz Paulo. Então vamos lá. Eu disse que a festa de hoje era mais de contemplação do que de martelada de argumento. Mas nós temos uma fragilidade tão grande em nossa formação, também nós padres. Nós não nos ocupamos muito com esse argumento que supõe um esforço humano mesmo, de compreensão. Vocês desculpem, mas precisa de um esforço. Vamos ver? Toma de novo o texto. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Jesus é o mediador da nossa paz. Ele justificou. Versículo 2. Por ele, leia a igreja, todo mundo, bem bonito. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nossa esperança é a glória de quem? De Deus. Nossa esperança é a glória de Deus. Nossa esperança é a glória de Deus. Levante a sua mão e brade bem forte. Nossa esperança é a glória de Deus. Continue com a mão erguida, diz: a minha esperança é a minha esperança a glória de Deus. A glória de Deus. E não as glórias deste mundo. E não as glórias deste mundo. Amém. Amém. Agora preste atenção no que vem. Você vai se assustar com o que vem. Presta atenção. Se a sua esperança é a glória de Deus, se o seu olhar está naquilo que Deus oferece a você e não aquilo que o mundo te oferece, presta atenção como é que você vive a sua vida. E não só isso, aguardar a glória, não só isso. Leia comigo. Pois nos gloriamos também de nossas... Vixe Maria. Nos gloriamos também de quê? Nossas tribulações. Você é uma pessoa que se gloria em suas e de suas tribulações? Esse é o sinal de que você tem Cristo.
é servo de Cristo, é serva de Cristo. Essa doutrina, para a mentalidade dos nossos irmãos evangélicos de hoje, que pregam às custas de qualquer dízimo, de qualquer oferta, você dar o dinheiro para ficar livre das tribulações, porque essa é a doutrina, não é? Não só dos evangélicos, tem muito padre também pregando isso hoje em dia. Vem dar o dízimo, dá a oferta, dá a colaboração para a igreja tal, que você vai ficar livre da tribulação. Paulo faz uma provocação para esses falsos pregadores. Nós não somos o povo que vai para a igreja para fazer promessa, para fazer voto, só para ficar livre da tribulação. Nós vamos para a igreja para nos gloriar também de nossas tribulações. Tem pai e mãe que jura para as crianças que se você for para a igreja, fizer as coisas todas certinhas, Papai do céu vai te abençoar e você vai ficar livre da tribulação. Mentira, pai! Mentira! O seu filho vai desenganar da fé porque você enganou, você mentiu e disse coisa que não está no Evangelho, não está na Bíblia. Você é o responsável pela condenação dele, porque você ensinou errado. Você tem que dizer para o seu filho assim: filho, filha, nessa vida a gente experimenta de tudo, tribulações, dificuldades, alegrias, esperanças. O Papai do céu é que ajuda a gente a enfrentar tudo, também as tribulações. Filha, filho, tem tribulação na vida, que Deus concede a gente a graça de ficar livre delas, outras não, meu filho. Tem tribulação na vida que a gente não fica livre dela nunca. Tá claro? Credo, igreja, reage. Tá claro? Leia de novo então. Olha que coisa linda esse argumento da fé. Olha o que é o argumento da fé. O argumento da fé não é essa porcariazinha, esse lixo que você vê na televisão, no rádio, nesses programinhas de igreja que termina pedindo a doação de dinheiro, não. O argumento da fé tem uma autoridade que se impõe num nível muito mais alto e elevado, acima de todas as glórias desse mundo e acima de todas as tribulações desse mundo. Olha o que é o argumento da fé. Presta atenção na beleza do que é esse texto. Vamos ver? Vamos ler de novo. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso aqui é o centro da nossa fé. Se você, pai e mãe, der conta de argumentar isso aqui para o seu filho, você tem a certeza de uma coisa: você nunca vai ver um filho, uma filha perdida por aí. A tribulação, meu filho, gera constância. O que justifica a nossa inconstância? Ah, padre, eu casei, meu propósito mas aí veio a tribulação, aí comecei a desviar. Nós somos tão sem vergonha, que a gente usa o contrário da palavra e ainda quer a bênção de Deus. A tribulação gera constância, e nós justificamos a nossa inconstância dizendo: eu até que queria, padre, eu sou bom, não, eu sou uma pessoa boa, eu até tento, mas a tribulação não deixa. Aí Paulo fala: mentira, sem vergonha, o que te falta é constância na tribulação. Porque constância nas coisas boas, normal, não é não?
né? O problema é constância na tribulação. Pai e mãe, o filho relaxa por qualquer coisa. Qualquer relaxo do filho, você corre lá na escola, vai brigar com o professor e diretor dizendo: vocês têm que entender meu filho, ele perdeu a constância, a perseverança dele por causa da tribulação que ele enfrentou. Vocês têm que dar uma nota maior para ele, porque vocês têm que entender que ele estava sofrendo. Você tem que dizer para o seu filho: meu filho, ainda que passando por tribulação, constância, estuda e nota boa. Entendeu a diferença, igreja? Entendeu? Não defenda a inconstância do seu filho. Ajude o seu filho a ser constante, a ser firme. Quanto pior a tribulação, mais se deve evidenciar vigorosamente a constância. Presta atenção nessas palavras: tribulação, constância. A constância leva à virtude provada. Meu filho, passar por todas as tribulações que você passou e ainda tirar essa nota, amém! Aí você elogia. Entendeu? Virtude provada. Virtude se prova na tribulação, na perseverança quando a tribulação vem. Tribulação, constância, virtude provada. E a virtude provada desabrocha na esperança. Você olha para o seu filho, para a sua filha, e não vê esperança nenhuma nele, nela. Esperança nenhuma. E você fica macetando, moendo a ideia do menino, dizendo: meu filho, você tem que ter esperança. Minha filha, você tem que ter esperança. Hoje, você tem que dizer para o seu filho: meu filho, minha filha, você não está tendo esperança, porque falta a você uma coisa: firmeza na tribulação, constância, virtude provada na tribulação, e aí a virtude provada vai desabrochar na esperança. Esperança é resultado de um caminho feito, e não um sentimento aqui que vai fazer você chegar lá. Esperança já é resultado de um caminho que você percorreu na tribulação, na perseverança, na constância. Tá claro, igreja? Tá claro? Tá? E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Já foi derramado. Você não precisa vir na igreja para pedir para derramar toda hora, não. Já foi derramado. A questão agora é só se comportar como alguém sobre quem já foi derramado o Espírito, o amor. Eu gosto muito dessa palavra. O amor de Deus foi derramado. Me ajuda aqui, André. Deixa eu fazer uma extravagância aqui. Traz aqui. Os ministros põem umas migainhas de água nessa jarra. Amor derramado. Afasta-se. Põe a bacia para frente. Amor derramado é esse aqui, ó, gente. Ó, pena que tem pouca água. Amor derramado significa muito. Não é migainha, não. Não é o amor de Deus foi pingado em nós, não. Entendeu? É derramado. Por isso, na Páscoa, eu gosto de pegar a bacia e jogar, porque o amor foi derramado. Não foi pingado, respingado, não. O que vale é a intenção, um tiquinzinho, tá bom? Não, tiquinzinho de amor não vale, não. Não é a intenção que vale, não. O que vale é o derramamento do amor que foi realizado sobre nós. Nós precisamos ser homens e mulheres testemunhas para as nossas crianças, para os nossos jovens,
eu sou aquele, aquela sobre quem o amor de Deus foi derramado. Pai, mãe, como é que você fala que o amor de Deus foi derramado em você, pelo Espírito Santo, se a sua vida é tão cheia de tribulação assim, tão cheia de sofrimento assim? Meu filho, minha filha, o que mostra que o amor foi derramado, não é o fato de não ter problema e dificuldade, não. O que mostra que o amor foi derramado é não ter constância, não ter firmeza no meio da tribulação. Está claro? O argumento é muito diferente dessa doutrinazinha água com açúcar xoxa, que tem um bando de católico frouxo, aceitando qualquer doutrinazinha espírita, e dessas igrejinhas crentes por aí. O que tem de filhos de católico, que os católicos dizem orgulhosamente: não, meu filho está na igreja de crente. Mas ainda bem, né, padre? Não está fazendo coisa errada? Não, ainda bem não. Porque ele foi para lá porque sentiu um vazio no coração, teve uma dificuldade com a namorada, uma dificuldade no emprego, perdeu o juízo, perdeu a constância, foi embora. E você diz: ainda bem não. Ainda bem não. Faltou a você chamá-lo e dizer: filha, filho, vamos comigo, eu vou com você, vamos enfrentar essa tribulação, e a sua virtude vai ser provada na tribulação, e a virtude provada vai desabrochar na esperança. Ai, Senhor, incline a sua cabeça. Invoque o auxílio do Espírito Santo sobre você agora. Apresente a Jesus, apresente ao Espírito Santo as tribulações que têm fraquejado você, enfraquecido você, ameaçado a sua perseverança na tribulação. Apresente a Jesus, ao Espírito Santo, as tribulações da sua casa, da sua família, dos seus filhos, seus netos. Peça ao Espírito Santo para que você hoje retome o vigor da sua fé na Santíssima Trindade, a fé no Pai que criou você, a fé em Jesus que justificou você diante do Pai na cruz, a fé no Espírito Santo que foi derramado em você, não foi pingado, foi derramado em você. Renove o vigor da sua fé. Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras
comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, renova em meu coração renova em meu coração a alegria, a alegria, a firmeza, a firmeza, pois o Senhor pois o Senhor provou para nós provou para nós que é possível que é possível ter firmeza na tribulação, ter firmeza na tribulação, é possível é possível nos gloriar nos gloriar nas tribulações. nas tribulações. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor deu na cruz o Senhor na cruz a sua vida a sua vida e provou para nós e provou para nós que a sua entrega que a sua entrega garantiu para nós garantiu para nós a nossa salvação. a nossa salvação. E ainda mais, E ainda mais derramou sobre nós derramou sobre nós o Espírito Santo o Espírito em Santo nossos corações. em nossos corações. Senhor Jesus, Senhor Jesus, tudo isso é graça, tudo isso é graça, tudo isso é o grande mistério tudo isso é o grande mistério da Santíssima Trindade, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós hoje E nós hoje podemos participar participar dessa vida dessa vida em Deus, em Deus, dessa graça em Deus. dessa graça em Deus. Nós podemos, Nós podemos, apesar de nossa fraqueza, apesar de nossa fraqueza, de nossas ignorâncias, de nossas ignorâncias, nós temos a graça nós temos a graça de participar do mistério de Deus. de participar do mistério de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém.